Olha, agora voltando a falar sobre a pandemia, desde que as recomendações de isolamento social começaram, muitas pessoas têm se queixado de sensações de ansiedade e até mesmo de medo. Mas aí como lidar com tantas incertezas nesse momento? Eu vou andar um pouquinho para cá para mostrar para você, porque a gente vai conversar agora com a psiquiatra Suzana Bernardes. Ela está conosco ao vivo e vai falar um pouquinho mais sobre como a gente pode lidar com essa situação. Boa noite, doutora, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo, graças a Deus. É uma situação nova para todo mundo, né? E aí algumas pessoas sentem mais essa questão durante um isolamento social, né, doutora? É sim, na verdade a gente está vivendo um momento muito atípico e em que a gente está tendo contato com a nossa própria finitude, né? As notícias que chegam não são boas e a gente está tendo, na verdade, uma certeza, que é uma constatação que nós sempre deveríamos ter, mas que essa pandemia trouxe para nós, é que nós não temos controle das coisas, né? Elas acontecem em revelia da nossa vontade. E isso eleva bastante a ansiedade das pessoas, né? A perceber que não tem um controle. A gente está vivendo um momento em que a gente não tem muito o que fazer, a não ser tentar se proteger, né? Tentar proteger as pessoas que a gente ama. E se, no caso, acontecer a doença, né? Procurar o tratamento, né? E torcer para que dê tudo certo, porque a evolução dessa doença, né, viral, ela é muito diferente em várias pessoas. Tem gente que não tem sintoma nenhum, tem gente que tem sintoma leve, tem gente que tem sintoma grave, tem gente que chega a falecer, e isso tem mexido muito com o emocional das pessoas. Inclusive, os casos de ansiedade alto têm dado entrada muito nos serviços de saúde de emergência com as pessoas com falta de ar, com taquicardia, né, com a sensação de desmaio e acreditando que poderiam ter, por exemplo, Covid e não é só um quadro de ansiedade. E aí precisa ficar mais atento ainda, né, doutora, a esses sintomas. Se alguém precisar de alguma ajuda, né, qual é a recomendação? É procurar um atendimento por telefone? Tem alguns meios também de você entrar em contato para ter esse apoio também emocional nessa situação, doutora? Olha, Edson, o que acontece é o seguinte, a gente precisa se readequar dentro dessa rotina nova que a gente está vivendo, né? A gente precisa estabelecer, inclusive, uma rotina, né? Porque a rotina dá uma segurança para a gente, e a gente precisa ter alguns hábitos que possam ajudar a gente a se sentir mais tranquilo. Então, se você sabe alguma coisa que você possa fazer, que acalma você, você precisa trazer isso para você repetir durante os seus dias, né? Se você consegue meditar, se você consegue rezar, se você consegue escutar uma música que deixa você mais tranquilo, se você consegue ter contato com as pessoas virtualmente, ou trocar uma ideia, isso também vai te ajudar. Então, você precisa encontrar meios, né, de manter a sua sanidade mental, que a gente fala, o nosso equilíbrio. Não está fácil, não está fácil para nenhum de nós, né? A gente tem perdido pessoas, e isso angustia imensamente, né? Nós estamos sendo privados de prazeres que nós temos regularmente, e isso também é uma coisa que aumenta a nossa angústia, entristece, aumenta a ansiedade, e as pessoas às vezes fogem para alimentos, ou seja, está comendo demais, ou está consumindo mais bebida alcoólica, ou está fumando muito, né? Eu ouço muito das pessoas dizerem assim, eu tenho medo da morte, né? Mas de uma forma geral, elas não se comportam em vida como se tivessem. Elas trabalham em excesso, bebem bastante, fumam bastante, não fazem atividade física, então é uma coisa paradoxal. Como que você pode ter medo de uma coisa e fazer, digamos assim, levar uma vida como se você quisesse encontrar com ela mais rápido? Né? Existem vários medos que têm nos assombrado, e o da morte é um deles, o de adoecer é outro, o de perder pessoas que nós amamos, né? E esses medos a gente precisa entender que são naturais, eles não são necessariamente um problema, não é para ser tudo uma doença, né? É normal você ter medo de perder quem você ama. E o que você pode fazer com isso? Você pode tentar viver o melhor possível, você precisa tentar ter contato o melhor possível com essas pessoas, precisa ter qualidade nesses encontros, né? Porque a morte, ela ocorre a gente tendo medo dela ou não. A coragem não vai impedir que a gente morra, né? O que a gente tem que ter é uma vida com o máximo de qualidade que a gente puder. Então, acho que se a pandemia trouxe alguma coisa para a gente, foi alguma coisa relacionada a isso, né? O que é que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Quais são as nossas prioridades? O que a gente tem que dar importância, né? O que é importante na minha vida? É eu ter um carro bom, eu estar com quem eu amo, é meu filho ter saúde, né? Então, isso está trazendo muito. Então, se você tem esse medo, é um medo normal,
Ansiedade é um sentimento normal, né? Todos nós temos. A ansiedade, ela é um sentimento orgânico que prepara a gente para lidar com a situação de perigo, tá? Então é normal. Agora, quando ela traz um prejuízo, né, para você, um prejuízo funcional, quando ela traz um sofrimento excessivo, aí ela se transformou num transtorno e merece ser tratado, que é o tratamento aqui, com psiquiatra, com psicoterapia, né? Mas aí você falou, inclusive, de um dos medos, né? O medo, às vezes, que as pessoas têm é de ir no psiquiatra, né? A minha profissão, ela carrega um estigma, né, que faz uma coisa em que as pessoas têm um pouco medo de chegar até a gente. E, assim, nós somos médicos como outros qualquer, né? Nós somos uma especialidade médica que lida com as doenças emocionais. As pessoas precisam entender isso, né? E não sentir medo de procurar ajuda e dizer: eu estou sofrendo, eu estou triste demais, eu só choro, ou eu estou muito ansioso, eu mal consigo respirar, eu não estou dormindo à noite. Isso são queixas, às vezes, que precisam de um tratamento, né? E aí, se você precisar de ajuda, procure uma psicoterapia, procure uma avaliação psiquiátrica, né? O psiquiatra, ele vai avaliar se você precisa tomar uma medicação ou não, tá? E a medicação não é uma medicação que vicia, não, necessariamente, não é uma medicação que você vai tomar para o resto da sua vida, você vai tomar pelo tempo que você for preciso, para que você fique bem, para que você consiga passar com menos dificuldade por esse momento, né? Então, assim, são muitas coisas relacionadas a isso. Mas é importante que as pessoas saibam que elas devem pedir ajuda quando existe um prejuízo. Se você está percebendo que você não está conseguindo lidar com a sua rotina, que você está chorando com frequência demais, que isso não passa, que você está sentindo falta de ar, que você está tendo insônia, que você está tendo pesadelos, né, que você está tendo um medo excessivo que te paralisa, palpitação. Então, assim, isso tudo são sintomas de ansiedade num nível acima do normal. E aí sim você precisa de ajuda. Perfeito, doutora. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, né? Eu acho que é uma palavra importante nesse momento, onde tantas pessoas estão ansiosas, ter uma palavra reconfortante da senhora também. Muito obrigado, uma boa noite. Eu que agradeço. Boa noite.